tudo bem com vocês? A gente agora, o podcast tem estúdio. Mais uma vez, a troca de estúdio. O nosso podcast vive trocando de estúdio. Cada episódio é um estúdio diferente, gente. Vocês têm que se acostumar. É o podcast mais dinâmico do mundo, esse aqui. E agora a gente tá com um novo estúdio, como vocês podem ver. E esse vai ser o nosso terceiro episódio que vai pro YouTube. E hoje recebemos um convidado muito especial, o meu amigo Marcos Dantas. Tô aí, hein? Péssima escolha de convidado para estrear o estúdio. Não, que isso? Esse foi o convidado que falou, eu quero o Marcos no estúdio pro primeiro episódio, eu quero o Marcos. Gente, foi uma escolha sensacional. Vocês não imaginam o trabalho que deu na escolha desse convidado. Foi difícil. Foi difícil demais. Uma mensagem, depois que eu me ofereci 10 vezes. Não, mas é porque é questão de negociação. Contratos, a gente precisava fechar horário, os empresários dele não queriam fechar no horário da tarde. A então agenda da gente cheia demais. É complicado conseguir esse rapaz aqui, então a gente teve que se desdobrar para receber o Marcos aqui. E veio contar suas histórias, veio contar... como é que o amazonense fala? Veio contar a lorota aqui pra gente, né? Vocês podem reparar, eu tô com o manto do Flamengo, gente, só pra estrear, que vai ficar na história, né? Primeiro, na vez no estúdio do podcast, eu com o Flamengo, é claro. Explicando pra galera também que esse episódio vai pro Spotify junto com os outros. A gente vai disponibilizar o link, vai marcar o Marcos no Instagram, para os milhões de seguidores dele ouvirem. O nosso também, a gente tá atingindo 10 mil já. Falta 9.900 e quebrado, mas a gente vai chegar lá. Marcos. Pra mim tá faltando só 10 pra ter 10 seguidores, então me sigam lá. Me sigam lá. Não, mas estamos firmes e otimistas. Seguimos? Firme e otimista. E Amaral Augusto é nós aí. Sou só fã. Ela quer mandar um portfólio pra ele, isso aí vai... Marcos Dantas, você é radialista, jornalista, produtor? Jornalista de formação, radialista pelos caminhos do mercado. Estou há 10 anos aí na luta. Agora acabei de voltar para o rádio, mas comecei em 2011 a minha carreira lá na Rádio Rio Mar, num programa universitário. Olha que legal. No Unilivre Manaus, que a gente reunia, era todo voluntário, era uma galera voluntária, a gente ia na raça. E era um talk show, era um programa de entrevistas, a gente não tinha pauta, chamava um convidado com quem a gente queria conversar. Talvez a gente não inventou o podcast, mas a gente fazia algo muito parecido porque era muito legal de fazer. A gente chamava todo sábado ali, meio-dia. Aí de lá comecei a estagiar no G1, do G1 pulei para o GE e depois do GE, saí do GE em 2019, passei 8 anos nos portais G1 e GE. E aí quando eu saí comecei a fazer um monte de coisa que eu queria fazer. Comecei um monte de projeto pessoal, até stand-up comedy me meti a fazer. Sou bom? Não, mas eu faço. O importante é tentar, né? É importante é tentar. Mais um. E agora estou no rádio também. A gente está na onda digital todo dia, meio-dia, né, com o Manaus 360, mais portal Esporte Manaus. O que me chamar eu estou fazendo aí. Quer dizer, o cara trabalha, né? Inclusive eu participei do programa dele, assim, foi coisa corrida também. Kaique foi minha fonte, precisei de uma fonte aí. Na hora, minha parceira, na hora, um áudio assim, 30 segundos. Mas participei, gente, quem me escutou. Mas foi o rádio que te escolheu? Então, foi mais ou menos isso, que lá na faculdade você tinha opções de projetos de extensão que você podia entrar. Uhum. Aí tem a galera do cinema, tem a galera da TV, e aí o que acontece? Esses projetos são os que enchem mais rápido, né? Aí eu falei assim, eu tinha alguns amigos que já participavam desse projeto de rádio, eu falei, lá naquele projeto de rádio tem uma vaguinha? Aí ele falou, tem. Eu falei, vou lá conhecer então. Aí ele falou, não, vamos lá, sábado tu vai lá, conhece o estúdio e tal, não sei o que, não precisa nem ficar com medo e tal, porque não fala nada, né? Só chega lá, conhecer o pessoal da rádio. Chegamos lá para fazer o projeto, fui lá assistir a entrevista do dia. Quando for, acho que uns 20 minutos de programa, eu falei, aqui a gente está recebendo aqui o nosso colega Marcos Dantas, que veio conhecer o estúdio. Marcos, uma pergunta para o convidado. Meu Deus! Aterrorizado, mas ali também já perdi o medo, que o nervosismo vai embora no susto também, né? E aí, a partir daí, sou um apaixonado por rádio, eu ouço rádio
todo dia. Sim. Todos os dias eu ouço rádio. Hoje eu tô na onda dos podcasts também, adoro esse formato. Mas quando cara, eu escuto pouquíssimo música quando eu tô andando pela cidade, cara. Seja de carro ou mesmo no fone de ouvido por aí. Eu gosto muito de conversa. É interessante, né? Porque eu também me viciei em ouvir podcast ouvindo os outros conversarem, cara. Sim. Eu não sei se é uma herança antiga, porque a gente nasceu do interior, lá vai eu contar histórias antigas, né? Mas é porque no interior, os mais idosos, eles ouvem muito a rádio. Então, tipo, a gente fica acompanhando as histórias junto com eles, entendeu? Aí vem pra cidade grande, e isso é uma expressão legal, né? Vem pra cidade grande, cresceu na vida. E nos carros, nos táxis, quando a gente pega a estrada do interior pra cá, a gente escuta muito rádio. Sim. Cara, isso é viciante, ver as pessoas conversando. Não sei qual é a curiosidade do ser humano de ouvir as outras pessoas conversarem. Eu gosto muito de talk shows. E aqui na mesa é 3 caboclos do interior, porque vocês estão de Urucará, eu sou do Careiro. Olha aí, ó. Gente, o que é isso? Eu não sabia mais. E aí lá na casa de vocês eu não sei como é que era, mas na minha era assim, tipo, era muito essa vibe assim, de alguém chegar pra visitar os meus pais e tipo, a pessoa não foi fazer nada, ela foi só conversar. Só conversar. Chegava lá, batia um papo, daqui a pouquinho ia embora, e ali criança você ficava no meio, gostava de ouvir conversa de adulto, e aí nessa... gosta de ouvir conversa pra sempre. A criança é a claque, né? Claque do talk show. Sim. Eu gostava muito. Putz, se eu for te contar essa história aqui, vai dar 3 horas de... E por que, Marcos? Por que jornalismo? Porque eu queria ser narrador de futebol, cara. Queria ser narrador de futebol. E aí eu pensei assim, como é que eu faço para ser narrador de futebol? Aí o que eu pensei? Eu vou observar o que os caras que são narradores são. Aí a maioria era o quê? Jornalista. Aí eu falei, pô, então é no jornalismo, eu vou lá. Aí depois eu descobri que se eu tivesse feito rádio e TV, eu tinha conseguido narrar mais rápido. Porque hoje o jornalista não precisa se formar para exercer. Porque eu entrei no jornalismo e aí isso é desde o 2º ano do ensino médio. Eu falei, eu quero ser narrador, eu não queria ser jornalista, eu queria ser narrador de futebol. É muito específico. Queria narrar jogos. Galvão. Aí eu fiz o vestibular, passei, comecei a fazer jornalismo, aí eu descobri ali que eu poderia acabar indo para outros caminhos por causa de grana, né, e demorar a narrar. E eu não pensei que fosse demorar tanto, porque eu comecei a trabalhar em 2011 e eu só narrei meu primeiro jogo em 2020, ano passado. Mas tu já narrou o jogo? Já narrei. Já realizou o sonho? Já realizei o Campeonato Amazonense desse ano, lá pelo Esporte Manaus, que é um projeto que eu participo. A gente fez foi chamado pelo Barezão Play, que é da federação, e a gente fez assim, 75% dos jogos. Tinham os jogos do Manaus, não era a gente que fazia, que era um pessoal contratado lá, e os outros jogos eram a gente que fazia. Eu narrei vários jogos, outro colega também narrou vários jogos também, então a gente fez vários jogos muito legais. E foi o primeiro campeonato amazonense que eu consegui cobrir narrando, que foi assim, sensacional. Caraca, melhor sensacional, experiência. né? E deixa eu te perguntar, você fez algum truque pra engrossar a voz, ou a tua voz já era assim mesmo desde criança? Cara, pra você ter uma ideia, quando eu tinha uns 11, 12 anos, eu tinha um pavor, porque a minha voz não era grossa, ela era muito fina. Toda vez que eu atendia o telefone, a atendente, sei lá, que estava do outro lado, falava, não, mas a senhora, não sei o que. Eu falei, não, mas então, eu não tinha como explicar. Só que, tipo, aconteceu naturalmente. Nunca fiz fono, por exemplo, é um negócio que eu ainda quero fazer fono para melhorar, principalmente dicção. Enfim, mas nunca fiz nada não para engrossar a voz. Nem um ovo cru todo da manhã. Pra ficar afinado, né? Zezé de Camargo e Luciano, né, gente? Cara, essa história do ser narrador, eu tenho uma curiosidade. Como é que é o preparo antes de um jogo? Tu estuda? Porque assim, Sim. Como é que rola essa parada? Sim, inclusive um amigo meu do Esporte Manaus já me chamou para fazer uma transmissão amanhã, que vai rolar lá na Baixada Fluminense. Não sei se vou estar lá, mas já estou falando aqui. Amanhã, no caso, sábado, porque a gente não está ao vivo, né? Mas prepara sim, o preparo tem que ter, porque você tem que saber as equipes que vão entrar em campo, tem que saber minimamente ali quem são os jogadores, o que está em jogo, o que está em disputa, para você não entrar voando. Mas acontece às vezes de você cair numa transmissão que você não sabe muita coisa. Por exemplo,
No Esporte Manaus, a gente chegou uma vez a fazer uma transmissão em que a gente fez o jogo inteiro, eu comentarista, sem ver a bola. Por quê? Porque a gente estava fazendo uma final de futsal, que ela é no sintético, e no caso a câmera pegava a bola, ela filmava o campo todo, só que a gente só podia ficar longe, porque o equipamento tinha que estar numa cobertura, e a cobertura mais perto que tinha era tipo a uns 10 metros da quadra, e a quadra tinha uma mureta. Então, de onde a gente estava, a gente não conseguia olhar o campo e ver a bola. A gente teve que ver o jogo pelo monitor junto, e assim, o monitor que não ficava em tela cheia, ficava um pedacinho e do outro lado os comandos que o cara fazia. Então, a gente fez o jogo inteiro e era uma final sem ver a bola. E isso ficou para a história lá no Esporte Manaus, porque a gente fazia... Como às vezes você tem um pequeno delay na filmagem, um delay assim de segundos, e para quem está narrando, você narra em tempo real. Então, às vezes, o que acontecia? A gente esperava aparecer a bola, porque pelo alto a gente conseguia ver a bola. Sim. Num chute, quando saiu o gol, a gente entendia que tinha sido gol. Mas quando saía um chute rasteiro, a gente torcia para não ser gol, porque a gente não tinha como ver se fosse gol. Então a gente deu sorte que todos os gols eles não foram rasteiros, aí são histórias. Caramba! Mas aí, saiu legal? Eu fiquei curioso agora. Saiu, tem esse vídeo no essa YouTube? transmissão na internet até hoje no Esporte Manaus. Eu não vou lembrar o campeonato agora, porque era um campeonato amador. A gente faz muito esporte amador lá no Esporte Manaus. Aliás, o foco do Esporte Manaus é mais futebol amador, né? De transmissão e tal. Até porque as transmissões de futebol profissional elas têm direitos e tal, a gente não pode estar em todas. Mas tem lá esse vídeo até hoje. Cara, eu fiquei curioso pra ver, ó, porque narrar sem ver a bola, essa... Deixa eu te perguntar, que time que tu torce mesmo? Tem um sonho assim, eu quero Ah, se narrar o jogo do Vasco. Se não quiser falar também, pra não comprometer, né, os seguidores. O meu maior sonho é narrar uma Copa, cara. Eu tenho muita vontade de estar numa Copa. Eu tive uma experiência aqui na Copa do Mundo aqui em Manaus, mas eu trabalhava no G1. No G1 a gente não fazia absolutamente nada de esporte. Eu passei então a Copa inteira no FIFA Fan Fest que tinha aqui. Então a gente fazia o perfil das pessoas que passavam por lá, entrevistava as pessoas lá no FanFest, os shows que aconteciam, e a gente via os jogos no telão, pegava a reação das pessoas, mas de esporte, a gente não fazia nada. Então deu para viver um pouco da experiência de uma Copa, mas ainda não é aquela experiência de estar nos jogos, de estar nas coletivas, de narrar os jogos. Meu maior sonho nesse momento é esse, é isso que eu busco nesse momento, é um dia estar numa Copa. Então, se pintar essa oportunidade, eu vou sem pensar duas vezes. Olha, gente, bora logo. Tu não tu não pensa em produzir assim teu próprio conteúdo e narrar sem imagem pra Twitch, pro YouTube? Pois é, cara, lá no Esporte Manaus a gente já chegou a debater isso, mas aí a gente fica na dúvida, talvez se vai dar uma audiência, se a gente vai conseguir, porque assim, eu gosto muito do equipe, entendeu? Tipo, eu acho que a gente às vezes faz transmissão só com o narrador e com o comentarista. Aí eu fico enchendo o saco da galera, tem que ter pelo menos um repórter lá no campo e tal, só que aí tudo é gasto, né? Então a gente tem que meio que lutar por esse negócio. Aí eu falo, eu sou o chato que fica, não, tem que ter um repórter e tal, a gente tem que ter um comentarista de arbitragem, quem é que não tem de arbitragem, bora fazer um negócio completo. Aí os caras ficam zoando comigo, o cara pensa que tá na Globo e tal. Não, mas você tá certo. Acho que a produção com qualidade, ela começa por aí, né? Você precisa ter... Mas aí não rola. Transmissão sem imagem mesmo. Por enquanto não, mas pode ser que aconteça num breve futuro aí. Assim, não querendo criar polêmica, mas eu não gosto de assistir os jogos com alguns narradores narrando assim, entendeu? Aí tem uma galera que coloca o narrador que tá narrando com imagem e a imagem da TV assim. Tem uma galera, a audiência desse pessoal sai assim, entendeu? Não, eu fazia isso lá há 10 anos. Inclusive eu postei uma coisa sobre isso no Facebook um dia desses, que agora quarta-feira eu fiz uma transmissão, não narrando, mas como comentarista, mas o cara que estava narrando esse jogo, ele é um dos meus ídolos da narração aqui no Amazonas, que é o Adeilson Albuquerque, que eu ia pro estádio ver o cara narrar, tipo,
Eu falo que eu ia ver ele narrar porque, tipo, eu ia pro estádio todo sábado, que era o dia que eu podia, não importava o jogo, eu não ia pra ver time X ou pra time Y. Eu ia pra ficar do lado da cabine pra tentar ouvir alguma coisa que ele fazia, ver alguma coisa que ele fazia e participar da transmissão que ele fazia, dava um telefone lá, eu ia lá, mandava mensagem. Todo sábado saiu meu nome lá na transmissão. Os caras já me conheciam já. E aí, cara, coisa de 1 ano depois, a gente, por coincidência, foi trabalhar no mesmo ambiente, virou amigo e tal. E na quarta-feira a gente se reencontrou para pela primeira vez fazer a transmissão junto, né? E aí a gente foi assim um negócio muito louco, porque era o que eu te falei, eu ia pro estádio para ver o cara e um dia assim, por acaso eu tava lá com ele, entendeu? Com o cara, né? É muito doido isso. Caramba. Eu sei também que você, além de jornalista e além do sonho de narrar jogos, você também gosta de novelas. Ixi, sou noveleiro pra caramba. E por que o amor por novelas? Porque é bem difícil você ver um homem hoje em dia gostar de novela. Sim, é verdade. E no passado era bem mais comum, sabia? Tipo, a gente vive num país que é até muito homofóbico e tal, tem muito preconceito. Mas, cara, aqui é muito comum você encontrar, antigamente, né? Homens que assistiam novela. Meu pai assistia novela pra caramba. Só que é aquela história, eu tenho, as minhas duas paixões são as paixões do brasileiro, né? Que é futebol e novela. Exatamente. O futebol eu herdei do meu pai, que ele não perdia um jogo. E novela eu herdei da minha mãe, que ela assistia da Sítio do Pica-Pau Amarelo de manhã até a novela das 8. Eu fiquei assim, Marcos, gol de novela. Quando ele me contou o projeto dele, que o projeto dele, não sei se eu posso falar que eu posso falar. Pode falar. Inclusive, se alguém assistir e quiser colar no projeto, que o que tá faltando agora, por enquanto, é gente. Porque só tem eu que sou maluco. Olha, tem a gente aqui também. Eu topo participar. Que o projeto dele era falar sobre novelas, não é, Marcos? Fazer um podcast sobre novelas. Só fazendo umas avaliações de novelas. Avaliações assim, tipo, com o olhar do espectador, né? Sim. E, enfim, o mote da parada era falar, era conversar sobre novelas e tal, e sobre a arte em geral, né? Mas as novelas que você costuma assistir são da Globo? Pode falar as emissoras favoritas que tu assiste, que tu acompanha? Pergunta polêmica. Então, eu já fui noveleiro hard, de tipo ver novela mexicana mesmo e tal, do pique a Usurpadora, Carinha de Anjo, Marimar, essas paradas assim. Amigas e Rivais. Amigas e Rivais, então rolou essas paradas já. Hoje em dia eu vejo mais as que são mais mainstream, né? E de atuais, assim, eu vejo pouquíssimas. Começou esse negócio do Globoplay agora de colocar novela véia. Sim. E aí eu vou nas novelas véia que eu sempre quis ver e eu não vi. Rei do Gado. Ano passado eu vi Tieta, cara. Tieta Nossa. de 89, tem 30 anos só a novela. Eu nunca ouvi falar dessa E novela. é Tieta do Agreste. sensacional, cara. Sensacional porque é uma novela que foi feita há 30 anos e ela é atualíssima, assim. Infelizmente, né? Porque ela fala de problemas que a gente tinha em 89 que a gente tem hoje ainda. O Brasil. Não sei se tu ficou sabendo, mas saiu a nova versão da Usurpadora, né? Inclusive. Sim, tá rolou. Nova geração. Tá Rolou. assistindo? Tá acompanhando? Não vi. Essa nova versão ainda não vi. Só sei que a minha esposa assistiu, ela disse que tem umas tramas novas, tá diferente, porque não é aquela clássica. Eles dão uma atualizada. Isso acontece muito é o famoso remake, né? Isso. De você pegar uma história que era muito boa e trazer ela para a atualidade. Deixa eu pensar num remake recente. Eu acho que um dos mais recentes que teve, uma que passou agora, não vale a pena ver de novo, é Tititi. Sim. Que era uma versão dos anos 80 e a que passou agora era a que passou lá em 2010, mais ou menos. Que também era muito legal. Eu não consegui ver agora, não vale a pena ver de novo, mas era muito bacana. Luiz Gustavo fazia um dos personagens. Luiz Gustavo, Luiz exatamente. Gustavo e esqueci, Reginaldo Faria era o outro. Os dois principais. isso, não. Também sou noveleiro. Ok, sabendo pergunta aqui. polêmica. O que tu achou do final de Império? É porque tem muita gente que não curtiu o final de Império, do Comendador e tal. Pra quem não assistiu, spoiler. Mas o que tu achou? Cara, se eu te falar que eu não vi Império, velho. Que é isso? Não Como vi, assim? velho. Porque assim, o que eu faço? Eu vou colocando na minha playlist as novelas assim que me despertam curiosidade. Eu comecei a ver Império e não consegui levar. Mas por sabia? quê? Não achou legal a trama? O começo não me capturou, pra te falar a verdade.
Dizem que fica muito boa depois do meio pro fim, mas eu não consegui chegar nessa parte. Aguinaldo Silva começa a matar a gente ali, do meio pro final ele começa a matar a gente. Sim, exatamente. Mas assim, vou dar o Aguinaldo é um dos meus diretores preferidos, cara, um dos autores preferidos. A Tieta, inclusive, é dele. O maior sucesso do Aguinaldo é justamente Tieta. Eu gosto do Valci Carrasco, só pra deixar bem claro aqui, tá? Assim, spoiler, o protagonista morre no final, entendeu? O Comendador? O Comendador morre. Sensacional. Comecei a gostar, inclusive. Ele morre primeiro, ele sobrevive, depois aí ele morre. E assim, foi um dos primeiros casos de vazamento do final de novela, entendeu? Uma semana antes vazou que ele ia morrer. Caramba. Aí a Globo fez que ia gravar outros finais, assim, começou a esconder o pessoal, esconder a gravação, mas o final já tinha saído. Aí quando saiu na sexta-feira, o Comendador morreu, falou, putz, cara. Mas ficou perfeito quando... porque ele não botava fé no caçula dele, né? Aí o caçula dele que ficou no lugar dele. Aí a foto que eles registram é o caçula na poltrona, a família ao redor e o Comendador, a imagem do Comendador bem na janela, assim, que ele aparece arrumando o bigode dele. Aí congela. Ninguém sabe se ele morreu de verdade, é isso que quer dizer, entendeu? Coisa do Aguinaldo Silva e deixa ficou aberto. perfeito. Final, assim, gostei muito. E aí, Avenida Brasil é a melhor novela pra ti? Eu sempre A melhor de todas? É. Rapaz, pra mim não. Mas a Avenida Brasil tá no meu top 5. Tá, então conte o top 5 e vamos comentar pra ver se a gente... 5, gente, eu quero saber o 5. O quinto, qual é o quinto? A quinta eu acho que é a Avenida Brasil, pra mim. Porque, assim, e pra mim, que eu gosto mais de novela antiga, já é uma coisa, porque acho que a linguagem cinematográfica das novelas mudou bastante. E muda mesmo, é natural. As daqui a 10 anos vão ser diferentes das que existem hoje, isso é natural. Só que assim, eu acho que a Avenida Brasil foi a primeira assim que trouxe um climão de série mesmo, um negócio envolvente, inspirada em Revenge, né? Aquela série também que fez bastante sucesso e o resultado foi muito bom, cara. Tipo, no final, eu não gostei muito do final, pra falar a verdade, porque assim, tipo, ficou muito claro que a história terminou numa parte, aí deram uma esticadinha depois pra aquele negócio da morte do Max e tal, foi uma esticada que deram porque a novela fez um sucesso incrível. Acho que se tivesse terminado ali quando o Max é expulso da casa do Tufão, acho que seria perfeito ali, que os dois vão parar na rua e tal, aí depois deram uma enrolada, mas faz parte das novelas. Aí agora assim, eu falei que eu tinha um top 5 e agora eu me enrolei porque eu consigo pensar nas duas primeiras posições com muita facilidade, mas a 3 e a 4... Saramandaia. Saramandaia. A nova foi apelação, eu achei que a nova foi apelação. A antiga é clássica. Pra mim é uma classicaça, cara. Classe. Deixa eu ver, eu acho que na quarta posição eu colocaria Anjo Mal, remake de 97. Eu gosto muito dessa novela. É uma novela até meio simplória, mas que o Cadu Moliterno fazia um paspalho como protagonista. Tudo acontecia assim, estava acontecendo uma coisa aqui do lado do Cadu Moliterno, ele não conseguia ver, mas era legal. As atuações são, elenco pesadíssimo, só a Glória Pires já arrebentava e tal, achava muito legal essa novela. E aí, as outras são, numa terceira posição, eu lembro muito da minha infância, uma novela que eu nunca revi, cara, O Beijo do Vampiro, eu adorava essa ideia. Cara, essa é muito... Meu Deus. Ela tá perdida aqui. Eu acho que foi a primeira novela para criança que foi feita, que passava às 7, e aí eu lembro que foi um fenômeno que tinha... álbum de figurinha, nunca tinha visto isso, álbum de figurinha da novela para vender, que você já tinha álbum de figurinha dos desenhos. Mas então, Marcos, nós estávamos falando do seu top 5 do nosso glorioso top 5 das novelas das melhores novelas. Impactaram sua vida? Só as que eu mais gosto, talvez elas não sejam tão boas. O Beijo do Vampiro. O Beijo do Vampiro foi uma novela sensacional, vendia até álbum de figurinha na rua da novela, eu nunca tinha visto isso. Você tinha álbum de figurinha dos desenhos que estavam passando, de alguma coisa infantil, e dessa vez tinha a novela também que era estrelada pelo Kaique Brito, que era o Astro Teen da época. E aí eu tinha
Tarcísio Meira. Tarcísio Meira de vampiro, era sensacional, cara. E a tecnologia para aquela época, fazer os dentinhos crescer, aquilo ali não tinha como não fazer sucesso com as crianças, era sensacional. Na minha segunda posição, aí olha a mudança a mudança brusca, né? A minha segunda novela favorita é Tieta, cara. Pô, foi uma surpresa enorme, assim, de ter visto essa novela com tanto atraso. Sim, 1980, década de 80. E sabe o que aconteceu? Sabe o que é mais louco? Sabe o que me motivou a ver Tieta quando saiu no Globoplay? Foi um corte de uma cena que viralizou no Facebook. Tipo, alguém pegou uma cena da novela, um trecho, um diálogo, em que a Tieta está discutindo lá com o sobrinho dela porque a Tieta tem uma amiga que ela é trans, né? Isso em 89. E aí o sobrinho dela fala que, pô, aquilo ali não é normal e tal, e a Tieta dá um sermão nele, porque tipo, os dois se pegavam, né? Uhum. E aí ela fala assim: quem é você para apontar o que é normal, o que não é? Se as pessoas soubessem da gente, o que você acha que ia acontecer com a gente? E tipo assim, é um puto diálogo assim de 5, 6 minutos, entendeu? E aí eu falei, pô, isso aí vale a pena, cara. Aí eu, quando saiu no Globoplay, eu falei, pô, vou dar uma olhadinha. E, cara, a novela é sensacional, cara, é perfeita. Ela é o estilo de novela clássico, assim, com cidade cenográfica, com os personagens, assim, bem delineados, assim. Tem o cara que é mais caipirão e tipo, fala de uns problemas do Brasil, assim, que são pesadíssimos e que precisam ser falados. Por exemplo, tem o coronel lá da Tapitanga, que ele tem várias meninas a serviço dele, e aí para a sociedade ele educa as meninas, ele ensina elas a ler, só que ali na verdade ele coloca as meninas numa casa para ele ter elas à disposição dele sexualmente, entendeu? E meio que a sociedade sabe, mas aí como não é algo velado, tipo, fica acontecendo ali, entendeu? E é uma realidade dos interiores do Brasil isso. A gente que é do interior sabe que esse tipo de coisa acontece. E é o tipo de coisa que foi abordada numa novela das 8, entendeu? E falando de interior, vou contar uma história aqui sobre novela. Pode. Excelente. Eu tenho uma tia que morava no Janauacá, que é aqui pertinho, da região do Careiro ali e tal. E aí, final dos anos 90, início dos anos 2000, isso foi um dia desse. A Kalinka tinha nascido faz pouco tempo. Não tinha luz elétrica lá, porque tipo, eu não sei como é que era lá no final dos anos 90 na cidade de vocês, mas eu acho que nas cidades tinha luz, mas nas comunidades não tinha, né? E aí ela morava numa dessas comunidades que não tinha luz, e aí como é que fazia? Ela tinha lá as instalações, mas você usava um motor de luz, a diesel, e aí para poder ter energia. E aí o que acontecia? Como a minha tia não era de posses, ela não era pobre de passar necessidade, mas também ela não tinha posses. Trabalhava na roça, fazendo farinha e tal, a família toda passava o dia inteiro trabalhando, o menino na escola. E aí o que acontecia? Chegava à noite, eles podiam usar o motor de luz 2 horas por noite. E aí eles ligavam o motor de luz para poder ver o Jornal Nacional e a novela das 8. Então você se informa e você tem uma arte ali, um entretenimento, entendeu? Era isso, cara. E terminou a novela, desliga o motor e vai dormir. Era isso, cara. Então olha a importância da arte, da cultura para as pessoas, entendeu? Tipo, 90%, cara, tirando essa estatística aqui do Instituto Data Marcos, tirei das vozes da minha cabeça, mas a grande maioria das pessoas no Brasil sabe o que é uma novela, já parou para assistir nem que seja um capítulo de uma novela, mas essa mesma grande maioria nunca foi num teatro. Grande parte também nunca foi num cinema. Eu cresci num bairro que o cinema mais próximo era aqui no Amazonas Shopping. Então, para eu pegar um ônibus para vir de lá, já era gasto, era tempo e tal. Então, tudo para quem mora nas periferias ou nos interiores é mais difícil, né? No interior mesmo tinha um cinema aqui que era em Manacapuru, inclusive já fechou. Então é muito difícil. Então as pessoas querem ter acesso à cultura, querem ter acesso à arte. E o jeito mais fácil delas conseguirem isso é através da novela que está todo dia na casa delas ali, cara. Era a TV, cara. Exatamente, isso aconteceu muito na pandemia, né? E todo mundo teve que ficar em casa e todo mundo voltou a assistir novela, que
na época da pandemia, principal foi a novela do Candinho, não sei se vocês lembram. Eu lembro, esse personagem não me é estranho. É o Candinho, que ele era pobre, que estava na roça, mas na verdade ele era filho de uma mulher rica. Enfim. Eu não vi essa. É que tem o Marco Nanini, ele faz um professor, filósofo. É aquela do Eta Mundo Bom, acho. Eta Mundo Bom, exatamente. é verdade, é verdade. Fez sucesso. É uma dessas novas que fizeram bastante sucesso. E voltando no motor de luz é muito barulhento, sim. Você não tem ideia, que parece um motor velho. Aí imagina você assistir novela com aquele barulho. Sim, e era um costume. Sim, e nas quartas-feiras podia usar o motor por 4 horas. Que era o jornal, a novela e o futebol. E o futebol. Exato. Oh, gente. Já era regrado, né? É regradíssimo. Gente do Porque céu. o combustível sempre foi caro, né? Então, Não, mas quando eu visitei o teu avô, né, Kaline? Foi a primeira vez que eu tive essa experiência, porque em Urucará sempre teve energia. Né? Faltava uma semana, mas vamos considerar, pelo macro, vamos considerar que tinha. aqui também, as pessoas vêm pra cá e falam, não, Manaus é top, aí falta luz pra caramba também. falta água. E aí fui visitar o avô dela, somos de pais diferentes, tá? Só pra considerar. E aí fui a convite lá, e quando deu 6 horas, saquei que não tinha luz. E aí todo mundo se arrumando 7 horas para dormir. Aí eu vi uma tradição que eu acho que está se perdendo, tá? Vou falar que todos os filhos tomavam benção de todos Sim. os mais velhos. E eu me lembro que eu olhei e falei para a mamãe, o que está acontecendo aqui? Eu completamente perdido naquela situação. Aí ela falou, fica quieto. Fica quieto que o pessoal tá a casa deles, é assim que funciona aqui. Tu não foi ensinado assim, fica na tua. Aí de manhã me perguntaram, já tu não toma benção? Eu falei, não, o errado era eu lá, né, no caso, tinha 12 crianças dormindo. Caramba, que louco, e 7 horas dormir. Se eu esquecesse de tomar a benção pro meu pai de manhã, cara, dava uma treta que você não imagina. Nossa, era um negócio assim que tomava uma dimensão em casa que ele ficava muito irado, cara, porque ele se sentia desrespeitado, entendeu? Exatamente. E Ou quando eu mandava um tu. Tá achando que não tá falando com quem? Os teus parceiros? Essa foi boa, gente. Mas Marcou. aí, quando a gente viaja aqui pelo Rio e vê as torres de energia, já dá um certo orgulho, já que Né, a energia cara? elétrica chegou. A gente se sente meio esquecido, né, pelo Brasil, assim. Você imaginar que isso não tem 20 anos, cara, que rolava. As comunidades do interior tem gente sem... eu lembro do dia da felicidade que a minha tia, essa tia do Motor de Luz da novela, que ela pôde comprar uma geladeira. A pessoa que você tamanho tipo 2000 e alguma coisa, você não tem uma geladeira em casa, porque você não pode ter, porque não tem luz. Isso é muita loucura, cara, muita loucura. É louco, é louco. Não, mas... Hoje em dia é impossível você se imaginar viver sem uma geladeira Sim, ou uma televisão. total. Agora imagina, sabe? Não, agora tem até internet lá. Antes não tinha luz, agora tem até internet. E é melhor que a... Que é que pega na minha casa. realmente, gente. Não tem como falar. Que essas operadoras aí, que a gente não vai falar o nome aí, mas... Não vamos citar, mas assim... Né? Não, mas eu conheço história de gente que ficou realmente feliz em ver a energia elétrica chegar. Né? Sim, total. Que é- A minha tia, quando ela vinha pra cá, pra Manaus, ela gostava de ver as minisséries. Porque lá ela não conseguia, porque acabava a novela, ela ia Sim. dormir. Aí ela vinha ela deixava pra vir pra cá, fazer as coisas que ela tinha que fazer, quando estavam passando minisséries, que aí ela vinha pra cá. Assistir. Ela pra casa e assistir. Tu assiste Dorama? Acompanha Dorama? Cara, a minha mulher, ela é fissurada em dorama. Ela tá tentando me introduzir a esse mundo. Ela já me passou várias indicações e ela é mordida comigo porque eu assisto muito poucas. Eu vi, não é um dorama, mas eu vi agora, nossa, modinha pra caramba. Eu vi Round 6 agora, que é sensacional, é fenomenal, cara. Os caras da Coreia estão fazendo, é coisa de outro mundo. Mas eu já vi algumas outras coisas junto com ela também que são muito legais. Eu não consegui ver tudo, mas as partes que eu vi, nossa, sensacional. Tem uma qualidade na produção, né? Não, é sensacional. É impressionante como os caras investiram em cultura, né? Tipo, em como eles acreditaram na cultura deles e conseguiram exportar isso para fora. Só de para você ter uma ideia, o primeiro filme estrangeiro que conseguiu ganhar um Oscar é justamente da Coreia
E é sensacional. Parasita é um negócio fenomenal. E agora é tudo com K, né? K-pop, K-drama. Sim. Olha aí, gente. Ele falou o time dele? Ele não falou o time dele, não, né? Não, Falei? Falou, Eu acho não. que eu falei. Não Falou não. Mas assim pra deixar gravado, será? Não, falou não. Ele falou, Raquel. Eu não escondo meu time. De vez em quando na rede social eu dou uma pinta que só quem é muito desatento que não percebe. Eu sou corintiano, pô. É isso aí. Gente, olha ainda. Gostei. Toca aí. É isso aí, tá vendo? Você está em minoria agora. Mas aí, tu acompanha o futebol nacional e tal? Cara, acompanho. Eu já cheguei uma época que eu acompanhava tanto que eu decidi acompanhar menos, porque tava demais, assim, tipo, começou a atrapalhar um pouco minha vida. Mas tu é um estudioso das táticas ou tu só vai mesmo na... Então, eu estudo assim, tipo, empiricamente. Ah, tô ligado. Eu gosto muito de assistir aos jogos e ver o que os times estão fazendo. Falar, pô, esse time aqui tá... mas eu não sou muito bom de montar a tática, por exemplo. Me chamaram tá tendo o Barezão da Imprensa. É o campeonato só de jornalistas. Aí fala, pô, Marcão, vamos... eu não jogo mais, né? Eu tô igual o Neto. Eu não jogo mais. Aí eu falo, pô, vamos vencer o técnico da gente. Eu falo, mano, só se vocês quiserem perder. Porque para eu montar uma estratégia aqui, vocês estão malucos. Mas assim, eu entendo as movimentações e tal para análise. Eu gosto até de fazer essas leituras. Inclusive, quando eu estava no GE, eu costumava muito fazer texto opinativo em cima das táticas, né, das equipes, das estratégias, enfim, ver o que tinha de novidade. Aqui no Amazonas a gente é um pouco carente porque a gente tem poucos novos profissionais. Então a gente vê muito mais do mesmo, ou então muita cópia do que tem lá fora, né? Mas no futebol nacional e futebol europeu a gente consegue acompanhar muita novidade, cara. Teve uma época que eu costumava dizer que eu só assistia futebol. Eu só assisto futebol, não tem mais nada que eu assisto que não seja futebol. Aí a pessoa chegava pra mim e perguntava assim, pô, mas não vê nenhuma série? Eu falei, vejo, Série A do Brasileirão. Tá daí, bom. Uma pergunta polêmica agora. Messi ou CR7? Porra, pior que essa é difícil, ó. Porque o que acontece? O Messi, qual que é a do Messi? A do Messi é a seguinte, ele tem um talento nato, velho. O cara, ele é uma parada natural. Só que o CR7, ele também ele é sensacional porque tipo, ele não tem tanto talento quanto o Messi, mas é tanto trabalho que o cara consegue chegar no mesmo nível e não sei não, viu? Pô, pro cara ter feito Portugal ganhar uma Eurocopa, isso... O Messi nasceu num país que tem uma seleção que é mundialista, é campeã do mundo. Tradicional. Né? Ele poderia, chegou numa final de Copa do Mundo até com uma certa naturalidade, assim, porque o peso da camisa da Argentina é um negócio absurdo. Portugal, cara, depois que o Eusébio parou de jogar, Portugal assim, sempre foi patinho feio, até a chegada do CR7. Para quem nasceu em 2000 para cá, Eusébio foi o Pelé de Portugal. Sim, exatamente. É o cara que é considerado deus do futebol lá, agora ao lado de Cristiano Ronaldo. E assim, para você ter uma ideia, nem caras assim como o Figo, que era... O Figo, acho que foi depois do Eusébio, era o maior expoente até a chegada do CR7. E nem ele conseguiu dar uma relevância assim para Portugal. Com o Cristiano Ronaldo, pô, a gente com expectativa de que Portugal chegasse em quartas, semifinais de Copa. Portugal conseguiu levar uma Eurocopa. Cara, quando é que a gente ia imaginar Portugal ganhando alguma coisa? Em cima da França, na França. É um negócio assim fenomenal. E a minha admiração pelo cara é do esforço, o profissionalismo, que todo mundo que trabalha com o Cristiano Ronaldo fala, o cara é horrível de chato, porque ele é horrível de profissional, cara. Que o cara assim tem um nível de profissionalismo que é sensacional. Mas assim, é aquela história, o Messi também é um bom profissional, né? Senão ele não teria passado tanto tempo no Barcelona, senão ele não estaria há tanto tempo em alto nível também. Você vê que é um cara que ele não é desleixado com o corpo também, é um cara que se preocupa. Então, eu acho que quem ganha é a gente sendo contemporâneo desses caras, que a gente achava que já não iam mais surgir caras assim. Passou-se a geração de ouro na Europa, que tinha os sul-americanos também. A gente teve uma espécie de entre-safra no futebol. A gente falou, pô, não vai aparecer mais caras como o Ronaldo, como o Zidane, como o Shevchenko, não vai ter mais caras assim, cara. Aí de repente surge dois que... E assim, não é que
eles rivalizam tanto porque eles conseguem ser muito acima da média, sendo que hoje a gente tem um bom futebol, cara. A gente tem caras aí que você vê o Haaland no Dortmund, por exemplo, é um atacante sensacional, mas o cara não consegue chegar lá na bola de ouro porque tem dois que, porra, são fora da curva total, entendeu? Eu penso que Messi e Cristiano Ronaldo é tipo Batman e Superman. É tipo isso. O Messi é o Superman, nasceu com aquilo. O Cristiano Ronaldo não. Estudou, batalhou. E tem muita gente que sonha em ver os dois juntos, né? Porra. Eu acho que seria uma experiência legal, mas eu não sei se eu não prefiro os dois separados, ó. Porque eu acho que o auge dessa última década, o auge do clássico da Espanha foi quando um estava no Barcelona e outro estava no Real Madrid. Nessa época era legal demais, cara, assistir Barcelona e Real Madrid. E seria legal, eu queria que o Messi tivesse ido para a Premier League agora, igual o Cristiano Ronaldo fez. Também torci para isso. Que aí seria legal pra caramba. Não sei se pro City, que eu não gosto muito do City não. Mas... Não sei. Mas e o menino Ney? Eu já ia falar, olha, eu já ia tocar nesse assunto. Vai ser melhor do mundo? Você acha que vai? Cara, eu acho que ele deveria ter sido melhor do mundo em 2015, cara. Em 2015 ele fez uma temporada fenomenal. O que ele arrebentou na Liga dos Campeões foi coisa de louco. O milagre do Camp Nou, lá que o Barcelona fez um caminhão de gols. Ele carregou aquele jogo nas costas. O Messi também teve o seu mérito, mas deu uma pipocadinha na hora de bater o pênalti. E enfim, o passe pro gol foi do Neymar, né? Então, naquele ano, cara, para mim não tinha motivo para o Neymar não ser considerado o melhor do mundo. Na minha visão, foi um erro ele ter ido para o PSG, porque eu acho que se ele tivesse continuado no Barcelona, ele fatalmente teria chegado à bola de ouro. Querendo ou não, a FIFA e as entidades que dão os prêmios, os principais prêmios da Europa e do mundo, elas levam muito em consideração o futebol espanhol, e quando você está numa Farmer League como a França, isso conta para que você não consiga chegar, porque você bate em todo mundo o ano inteiro no campeonato nacional. O PSG já conseguiu ser campeão aí na 28ª rodada do francesão no ano que o Ibrahimovic estava. Então isso conta na hora do frigir dos ovos. Isso conta lá para eles escolherem quem é o melhor do mundo. Cara, que bom que eu tô com um conhecedor de futebol, porque eu tenho uma curiosidade. O dinheiro vai sobressair no futebol brasileiro? E os milionários vão dominar o futebol brasileiro? Cara, já estão, né, cara? Eu acho que por exemplo, nos anos 90 e no início dos anos 2000, sempre houve times endinheirados. Sempre teve. Os maiores, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, sempre tiveram muito mais dinheiro que os outros. Só que eu acho que antes, os times do interior, eles tinham alguma estrutura para revelar craques. Você via, por exemplo, o Palmeiras de 93, 94, a primeira geração da era Parmalat, ela tinha jogadores que apareceram no Paulista e que foram recrutados e tal, que conseguiram formar um timaço e que, enfim, foi bicampeão brasileiro, 5 anos depois conseguiu ser campeão da Libertadores, e, enfim, fez um jogo parelhíssimo com o Manchester United, que era o grande time ali do final dos anos 90. Então, quando os times do interior passaram a ter menos estrutura e consequentemente passaram a revelar menos gente, o futebol do interior e dos clubes pequenos também que existem em capitais, eles acabou criando-se um abismo, né? Hoje você tem da série A para a série B um abismo que é menorzinho, mas da série A para a série C o abismo é enorme, né? Da série A para a série D, então, é um negócio assim, é outra realidade. Você tem na série A jogadores ganhando, sei lá, 500 mil reais por mês, enquanto você tem na série D um cara ganhando meio salário mínimo, entendeu? Ou então, o salário de um cobra a folha do time inteiro, né? Exatamente. E tipo, você tem jogadores, por exemplo, fazendo contrato de 6 meses, porque não pode menos que isso, só que faz acordo, porque a temporada do time que ele joga só tem 3 meses. Então, com 3 meses acabou o estadual, acabou a temporada, acabou o ano pro cara, acabou o emprego pro cara. Caramba. Então, enquanto tiver essas desigualdades no futebol, os times endinheirados vão cada vez se sobressair mais, cada vez ter um abismo maior. Só que, por exemplo, o caso do Flamengo, a culpa não é do Flamengo se os outros não se organizaram. Exatamente.
né? O Corinthians, por exemplo, teve uma chance de ouro de ficar mega organizado, de bancar toda a estrutura que precisava para continuar ganhando muita coisa por muito tempo. Daí o que aconteceu? Ganhou a Libertadores, no ano seguinte foi lá e gastou 40 milhões no Pato. Pagou o Pato. E pagou o Pato literalmente. Então, a gente tem exemplos aí no Brasil. O próprio Palmeiras, quando saiu a Parmalat, o Palmeiras passou um tempão com a Parmalat e não criou um sistema que conseguisse viver sem a Parmalat um dia, achando que a Parmalat ia durar para sempre. A mesma coisa do Fluminense com a Unimed. Então, nesse momento a gente tem 2 clubes que têm gestões exemplares e que, cara, se os outros não se organizarem, não correrem para se organizar atrás, vão continuar ganhando tudo. Se você vê aí, Palmeiras campeão em 2018 brasileiro, Flamengo em 2019 e 2020, Libertadores, Flamengo campeão em 2019, Palmeiras em 2020. Isso não é à toa, cara, porque esses campeonatos são muito difíceis. Você pega de 2000 até... Na era dos pontos corridos, só o São Paulo e o Cruzeiro que tinham conseguido ganhar 2 títulos seguidos. O São Paulo conseguiu 3, né? E o Flamengo conseguiu isso agora com uma naturalidade assim que é até espantosa, entendeu? Em 2019 saiu no xixi o título. Foram campeões em cima do trio, né? E em 2020 o time ignorou o campeonato, deixou para correr nas 10 rodadas finais e conseguiu ser campeão. Então é um negócio assim. E inclusive hoje em dia eu fico mordido quando eu vejo flamenguista nervoso eu tô nervoso pro jogo. Cara, claramente o melhor time do Brasil. Eu até tava brincando. Obrigada. Eu até tava brincando que eu falei isso na quarta-feira agora. E eu falei isso com um pessoal de um grupo de amigos que eu tenho, né? E tava rolando Flamengo e Atlético Paranaense. Aí, o Flamengo, conseguiu abrir o placar fora de casa. Aí eu falei, é por isso que eu fico mordido com o flamenguista e fica nervoso com o jogo. Os caras estão jogando ali na Baixada, mano, com o time todo desfigurado e sai na frente. É por isso que eu fico... Aí, quando eu terminei de falar isso, o Atlético virou. Olha aí. Ei, falando nisso, eu queria ter um papo top, botar o Marcos, o Litaif e o André Araújo. Bora fazer. Porque, meu Deus do céu, eu não sei. O André já tenta fazer um podcast toda aula, né? Sim, ele reúne meu a Deus, gente. E quando o Litaif entra na conversa, meu Deus do céu, é 1 hora só de jogo. Meu Deus, e o Litaif é palmeirense. Para encerrar, sobre esse negócio de gestão, algumas ligas já estão trocando seus times tradicionais, né? Por exemplo, Sim. a Red Bull Leipzig que já é uma potência na Alemanha. Sim. Aí tem o Salzburg na Áustria. E aí, o Bragantino vai se tornar também uma potência no Brasil? Eu acho que já tá. Lembra aquele do abismo que a gente tinha falado? O Bragantino ele tava ali no meio desse abismo, assim. E aí, o que acontece? Chega uma empresa com um projeto esportivo e assim, o projeto esportivo mais a tradição do Bragantino, as pessoas tendem a pensar, a Red Bull salvou o Bragantino. Eu acho que um salvou o outro. Porque o Red Bull tentou um projeto solo, ser só o Red Bull Brasil, em Campinas, e não rolou, cara, não deu certo. O time não conseguia engrenar. Quando se uniu com o Bragantino, que une a força de uma boa gestão com a força de um clube tradicional, porque o Bragantino é tradicional pra caramba, velho. Aí engrenou porque tem torcida, porque... E assim, uma das coisas que eu pensei por muito tempo era assim, se a pessoa chegasse... uma empresa como essa, porque tinham rumores de que a Red Bull ia fazer alguma coisa no Brasil há uns 10 anos atrás. Já pensou chegasse uma empresa como essa, viesse o negócio de comprar o time, né? Já pensou um Flamengo se transformando, tirando o escudo, coloca a Red Bull e tal. Aí você pensa assim, cara, será que eu gostaria que isso rolasse com o meu time? O cara pergunta pra torcida do Bragantino o que eles estão achando. Pode trocar, mano, faz aí, mas faz a parada ganhar, entendeu? Você descaracteriza o time, mas você traz resultado que no final é que move o torcedor. E cara, eu não duvido nada com a realidade que a gente tem no futebol brasileiro, que daqui a pouco seja Flamengo, Palmeiras e Bragantino, entendeu? Potência, né? Do jeito que tá, cara, porque é aquela história, quem não se organizar vai ficar para trás. E aí, quanto mais esse abismo crescer... E o Atlético Mineiro não entra na tua conta, não? Pois é, o Atlético Mineiro tá com as contas aí meio estranhas, né? Então, assim, eu espero que não, porque eu gosto de ver os times tradicionais
Acho que os times tradicionais eles dão um tempero a mais pro campeonato. Gosto de ver também as zebras, mas agora está cada vez mais difícil. Falando sobre o abismo, a Copa do Brasil hoje você não chega mais zebra, cara. Tipo, quem viu o Santo André, Paulista, campeão, Brasiliense chegando na final, não vê mais. Quem viu, quem não viu, não vê mais. Uma pena. E aí, Kalinka? Eu só tenho compromisso 19 horas, pode ir. Não, tá de boa. Quero ver se a Kalinka quer falar do Flamengo. Eu, particularmente, eu não ia gostar de trocar o nosso escudo, a nossa cor. Você já imaginar uma camisa do Flamengo com outra cor sem ser vermelho ou preto? Isso branco? num clube de massa não rola nem ferrando. Ainda cara. mais com a torcida do Flamengo é impossível. A torcida não deixa. A torcida do Bragantino é muito fanática e é muito fiel, mas ela é pequena, cara. Um clube de massa assim não rola. E tem um lance do Newcastle agora, né? Sim, o Newcastle comprado aí pelos Shakes, os caras estão chegando com tudo, né? Vai comprar a Fametro. Não vamos poder estar aqui, não estamos patrocinando em nada. A cara dela muito. Ai. Ai, meu Deus. Eu acho que eu não falei a minha novela preferida, sabia? Pior que é verdade. Eu acho que eu parei no segundo lugar. Foi verdade. Foi? Foi. É verdade. Foi, verdade. Eu vim preparado para falar disso. Então vamos lá. Qual é a sua novela preferida, Marcos? Depois corta e bota lá junto com o assunto que foge com. Tá vendo que é uma péssima ideia de convidar, que eu fujo do assunto com. Minha novela preferida, falando olhando pra câmera, é a melhor novela de todos os tempos. Chama-se Kubanacan. Oh! Foi verdade. Você viu o Kubanacan? Você viu o Kubanacan? citou na mensagem, né? Eu acho que foi essa. Eu acho? Foi essa que eu falei. Foi. Porque você estava falando de novela para criança. Essa foi uma novela que não era muito para criança. Tipo, eu revendo ela, tem algumas coisas até um pouco estranhas. Mas fazia muito sucesso com a molecada, cara. Era aquele negócio de você chegar no outro dia na escola e a galera da escola tá comentando sobre a novela, velho. E assim, eu acho que foi. Certamente não foi a primeira, mas foi uma novela que trouxe como protagonista um super-herói, entendeu? E aí qual que era? Tipo, o pescador parrudo, ele seria capaz de derrotar o Thanos antes que ele estalasse os dedos. Essa é a pegada, entendeu? O pescador parrudo ele era o senhor de toda. E era os homens queriam ser ele, as mulheres queriam tê-lo, entendeu? Tipo, era essa a pegada. Tinha uma vibe que ele veio do futuro. Ele era muito louco. Tinha uma bomba atômica. Eu lembro dessa, fez sucesso. Inclusive eu estou revendo agora. Neste momento, eu estou chegando na última semana. Depois de quase um ano assistindo, porque eu não consigo parar para ver direto. E aí eu tô chegando. Esse final de semana, inclusive, eu vou fazer um evento em casa para assistir aos últimos capítulos, porque eu nunca vi e o Adiel acabou de me dar um spoiler, inclusive. Não, mas acho que na última. 17 anos esperando para chegar o cara e me dar um spoiler. Isso só acontece aqui. Eu não tenho problema com spoiler, desculpa. Cara. Gente, tem várias histórias aqui da estagiária do segundo dia dela, mas vai dar outro episódio. Mas e aí, Marcos, tu tem alguma história de estagiário que você pode contar pra gente? Só pra encerrar eu tenho algumas aí, cara. A gente tava falando de câmera fotográfica e tal, do preço de câmera fotográfica. No episódio da estagiária vocês vão ficar sabendo. Se vocês soubessem o que aconteceu, os bastidores ficariam enojados. Falando de câmera, aí eu lembrando da minha época de estágio no G1. Inclusive, se o meu chefe assistir esse vídeo, ele vai ficar sabendo essa história agora, porque ele nunca ficou sabendo disso. Quando a gente entrou lá, eles compraram um monte de iPhone 4, era o iPhone mais top que tinha na época. Aí a gente era visto como os tecnológicos da informação, eles nem sabiam que era só que não tinha dinheiro mesmo pra ter câmera. Aí uns 6 meses depois, compraram câmeras, assim, essas Canon assim, mais comum e tal. Aí, agora tem câmera, né? Com a câmera agora a foto vai ficar legal e tal. Aí, tive um casezinho, assim, aí, beleza, meu primeiro dia com a câmera, né? Novidade, né? Cara, eu gripadalhaço, assim, minha cabeça parecia que tava desse tamanho, assim, de tão pesada que ela tava, a minha sensação, precisei ir numa delegacia. Cheguei lá na delegacia, a minha pauta era falar com um delegado sobre algum assunto lá aleatório, algum crime que tinha acontecido. Coisa básica. Aí o que aconteceu? Cheguei lá, o investigador falou, o delegado tá ocupado, ele não vai conseguir te atender agora não, tu espera? Eu falei, espero.
Aí eu já tava querendo sentar e me sentei por ali, peguei, tirei a câmera, coloquei aqui assim, fiquei mexendo no celular, esperando, nada. Aí teve uma hora que eu cansei, eu falei, liguei pra redação, falei, ó, o delegado me deu um chá de cadeira aqui, eu acho que é melhor eu voltar. Aí beleza, só que nessa época a gente era meio desprestigiado na empresa, a gente tinha que chamar, a gente não ficava com o motorista lá com a gente tinha que chamar o motorista. Aí o que aconteceu? Eu liguei, chamei o motorista, aí ele falou, já tô indo. Só que isso era lá na Grande Circular, então ia demorar uns 20 minutos para chegar lá. Aí, pô, eu querendo beber alguma coisa, peguei, atravessei a rua do lado da delegacia, fui num posto, comprei um Red Bull, que eu tava loucaço, já queria, pô, criar asas realmente, para ver se aquela gripe se afastava de mim. Aí eu liguei de novo pro polícia e falei, eu tô aqui no posto, aqui na frente da delegacia, quando tu vir, tu me busca aqui. Ele falou, beleza, então. Passou no posto, e aí eu entrei no carro. Quando eu entrei no carro, eu senti que tinha alguma coisa diferente, assim, porque aí eu comecei assim, cara, quando eu cheguei eu tava carregando alguma coisa que agora não tá comigo, entendeu? Aí eu olhei pro lado assim e me bateu, quando eu percebi que era a câmera que não tava comigo, me bateu um desespero que até a gripe foi embora, cara. Aí o motorista dirigindo assim, eu coloquei a mão no peito dele assim, mano, pelo amor de Deus, ele, o que foi? Tá passando mal? aí eu falei, não, eu acho que eu esqueci a câmera lá no posto de gasolina. Aí eu voltou no posto de gasolina, aí eu falei, moça, eu deixei minha câmera aqui, a senhora guardou, a moça olhou assim e falando, você não deixou aqui nada não. Aqui não deixou nada não. Aí eu falei, lascou-se, cara, onde deve estar essa... Aí eu falei, porra, na delegacia. Melhor lugar pra você estar. Falei, na delegacia. Cara, quando eu cheguei lá, a gente foi entrando na delegacia, eu já tava rezando ali um Pai Nosso e uma Ave Maria dentro do carro, né? Chegando na delegacia, quando a gente dobrou assim, para que a gente viu a porta da delegacia, tinha uma mulher com a câmera no colo, assim, tipo, o case da câmera no colo. Aí quando ela viu o carro assim, falou, tá aí, ó, falei que ia voltar. Voltou, ó. Eu sabia, por isso que eu guardei. Ai, meu Deus do Aí céu. tava lá, graças a Deus não fui demitido. Olha, Igual. o chefe dele, se caso, né? Se tá pá. sabendo a cara. Marcos Dantas, nosso primeiro convidado do estúdio, que bom ter recebido você aqui, foi um excelente bate-papo, curiosidades aconteceram nesse estúdio aqui, foi sensacional. Vai Eu ser acho que... o próximo episódio, gente. Aguardem. Cara, mas antes de mais nada, essa é a minha frase clássica, quero te agradecer por ter participado, por ter topado, bater esse papo com a gente aqui, nesse estúdio maravilhoso aqui, proporcionado por alguém. E... Não estou me patrocinando, não vou falar. E de verdade, eu gostei mesmo. Gostei Pô, do bate-papo, da conversa. Eu adorei, cara. Eu gosto pra caramba de podcast e eu gosto mais ainda de conversar. Juntando as duas Chegou coisas, esses dois, meu Deus do céu. Com um jovem idoso não tem nada melhor do que conversar. sentar na frente de casa, né? Bater aquele papo das 6 às 8. Já puxa cafezinho. aquele café, aquela bolacha de motor na cadeira de Oi, balanço. motor. Opa! Ficar olhando o pessoal passar de bicicleta. Isso aí, para quem está vendo fora do país, bicicleta é um meio de transporte muito utilizado no interior do Amazonas. É o mais utilizado, inclusive. Cara, e o projeto de vocês é muito legal, cara. Muito prazer para mim estar participando e estar estreando aqui o estúdio de vocês. Continuo achando que foi uma péssima escolha vocês me chamarem, mas fiquei muito honrado de verdade, achei muito legal o projeto de vocês e vou continuar acompanhando. Tamo Acompanhe, junto. por favor. A gente precisa de horas, porque no fim, tudo que a gente quer é monetização. Posso fazer só meu merchan aqui? Esse é o espaço, fica à vontade. A galera pode me ler mais ou menos, porque lá tô no Portal Esporte Manaus, mas os meninos trabalham muito mais que eu. Os meninos que eu falo, o Lucas Queiroz, o Matheus Pereira, o Tânio Maquiné, Nayane Silva, a galera que coordena lá o Portal Esporte Manaus. Eu apareço por lá de vez em quando, faço uma coisinha aqui, outra ali, mas eu tô lá também.
Tô no Manaus 360, o Portal Esporte Manaus é portalesportemanaus.com.br. Tô também no manaus360.com, que é só política. A gente fala só de política e a nossa proposta é política sem politiquês, é política de um jeito fácil. Inclusive a gente também tem um podcast que eu ainda não participei nenhuma vez. Mas a gente tem. Mas a gente vai, eu vou lá um dia, qualquer dia eu apareço por lá. É o Manaus 360 Podcast, que a galera pode acompanhar. E eu também, na próxima quinta-feira, como se vai ao ar no sábado, na próxima quinta-feira todos convidados para Toca da Comédia, estarei no show de calouros. Vai ser engraçado? Não, mas a entrada pelo menos é de graça até às 8, então a galera que quiser colar lá, é só chegar que estamos juntos. É isso aí. Agora eu já sei pra quem vou quinta-feira. É isso aí. Podemos encerrar, Galinka? Sim, claro, Marcos, muito obrigada de coração ter aceitado o nosso convite para o nosso podcast. Para quem não sabe, gente, eu estudo com o Marcos, a gente é estudante de jornalismo, meu amigo, e então foi prazeroso para mim ter você no meu podcast e principalmente estreando o estúdio de uma... Como eu posso citar? Eu não vou citar não, porque não estamos patrocinando, né? Mas enfim, a gente conseguiu. O podcast agora está com estúdio, gente, e todo sábado vamos ter episódio aqui. A gente também está no Spotify. Estamos no Instagram, só que a nossa live lá não é mais com o episódio que a gente vai subir pro YouTube. A gente só faz uma live para anunciar que o episódio vai chegar às 9. Show de bola. Entendeu? Só para chamar a galera para assistir. Eu me perdi. Qual é o episódio que a gente tá? Esse é o terceiro episódio da segunda temporada, é o primeiro do estúdio. É assim que a gente... Verdade, a gente tá na segunda temporada porque a gente teve férias e a gente completou a primeira temporada, que foi um sucesso, fundo no coração, porque muita gente elogiou que muito podcast não saem de 3, 5 episódios. A gente conseguiu fechar uma temporada com 10 episódios. E agora a gente tá na segunda temporada e estamos no YouTube. A gente aproveita e siga a nossa página no Facebook, a gente tem Instagram, sábado às 9. Siga o nosso perfil pessoal, o meu tá Kalinka Valença. Adiel Reis, _. Marcos Dantas N1. N1 porque... N1 era porque Marcos Dantas já estava ocupado. Ah. Aí eu precisava de uma letra e um número para... Gostei. E para quem está perguntando, esse microfone aqui é do espírito que está conversando aqui com a gente também. Olha, eu não vou deixar de citar, quero agradecer aqui a Raquel e o Iago, que são de bastidores, gente, porque vocês não sabem o que a gente passou. A gente tem que agradecer esse pessoal, de verdade. Mas vai pro próximo episódio, gente, não percam aí.